Olha esse calor absurdo, né? Pelo amor de Deus, tá super Não, eu dentro da sala de aula já não dá para aguentar. Eu abro a janela, ligo o ventilador, não tem condição. E tinha criança com blusa de moletom hoje, você acredita nisso? Tá aflição. Nossa, eu falei, gente, eu tô de regata. Eu tô com calor. Ai, professora, eu tô aqui onde tá pegando vento. Eu não tenho que deixar a porta aberta. Porque entrava um ar, não era nem vento, gente. Agora chegar o inverno. Gente, boa noite. Estou vendo que já tem bastante gente aí ao vivo. Quem puder ir compartilhando com os amigos, grupos, quem já está acostumado, daqui a pouquinho nós começamos, tá? Gente, já tem muito comentário, bastante aí. Por favor, até daqui a pouquinho a gente consegue entrar. Quem puder compartilhar, quiser aguardar um minutinho para comentar, quem participou e quiser comentar da palestra de ontem, por favor, fique à vontade. Mas se quiser esperar uns minutinhos, que hoje a Ana talvez chegue um pouquinho atrasada, que ela teve médico. E ela sempre vai dando uma olhadinha lá pra gente. Então quem puder já ir compartilhando, daqui 5 minutinhos no máximo a gente começa. O Face já bloqueia, já, nossa.
Aí já vi Zilmar, Elô, Edmilson, Wagner Pereira, boa noite. Zilmar eu já falei, né? Lúcia Aparecida, boa noite. Bom, gente, o pessoal está entrando. Quem puder nos ajudar a compartilhar com os amigos e com os grupos, nós agradecemos. Carlos Abdala também já chegou por aí. E nós já vamos iniciar já o estudo. Como sempre, quem quiser comentar, quem assistiu na hora ou assistiu depois a palestra de terça, Maria Ângela está aí também, boa noite. Quem assistiu, Ô Largado, boa noite, bem-vindo, meu amigo. Largado não, né? Marco, feio chamar de apelido, né? Então quem quiser, quem assistiu e quiser comentar sobre a palestra de ontem do Carlos, por favor, fiquem à vontade. Na verdade foi um bate-papo, né? Ele fez uma apresentação e depois nós fizemos um bate-papo como ele queria. Acabou passando um pouquinho aí, deu 1h20 mais ou menos. Mas também está disponível lá para quem não conseguiu assistir ao vivo. Está no Face e está no YouTube, tá? Antes da gente dar os avisos, eu vou pedir para a Cláudia fazer oração, mas tem gente que gosta de acompanhar, embora a gente tenha deixado lá na página, como sempre, as questões que nós vamos estudar. E hoje até peguei a nossa 551 para a gente colocar, mas não daria tempo, tá? Então hoje nós vamos ver se, eu acredito que a gente consiga fazer, talvez num tempo razoável, essas duas questões. Mas para não correr, né? Acho que as últimas 2 semanas, a terceira questão, embora ela fosse muito ligada, nós demos uma corridinha para conseguir fazer. E assim mesmo, a semana passada nós passamos 20 minutos do estudo, né? E aí teve até alguém que comentou, falou, olha a disciplina dos espíritos e tal. Eu falei, eles também estão precisando aprender, né? Mas nós precisamos realmente acabar no horário, tá? Então, quem gosta de seguir com o livro na mão, eu não vi a Lourdes por aí ainda, mas eu sei que ela gosta, 949 e 950. Nós vamos fazer 2 questões hoje, tá? Como nós falamos, nós já começamos, essa é a 4ª semana? Eu acho que é, eu perdi algumas. Acho que é a 4ª semana, a Lourdes chegou aí, só porque eu falei. Duas eu faltei. Então nós fizemos a primeira, né? Aí você faltou 2 e essa é a 4ª. Então nós estamos, como nós comentamos lá no início, né, desse subtítulo, Desgosto da Vida e Suicídio, Zilmar está perguntando, Ana, foi ao médico, Zilmar? Deve chegar um pouquinho atrasado. Acredito que até a gente dar os avisos e tudo mais, ela deva estar chegando aí. Então quem gosta de acompanhar, como nós falamos, quando nós iniciamos esse tema, né, o desgosto da vida, nós até comentamos que perda de entes queridos, nós tivemos 3 questões, fizemos praticamente em 2 semanas só, né? Quase matamos em uma, deixamos só uma questão para outra. Em compensação, nós falamos isso lá atrás, há 3 semanas atrás, quando nós iniciamos, é o último item das penas e gostos terrestres, desgosto da vida e suicídio. Nós comentamos que olha a preocupação de Kardec lá em 1800 e lá, com um assunto que nós vamos tratar em 20 questões, né? Nós fizemos provavelmente 8 ou 9,
estamos fazendo essas duas, eu acho, né? Agora eu fiquei na dúvida se são 3 semanas com essa ou 4, enfim, mas todo mundo tem aí. Então são 20 questões, quer dizer, então a gente já provavelmente fez 8 ou 9 questões, com essas duas, 10 ou 11, quer dizer, nós fizemos metade em um mês desse subitem, né? E como nós falamos sempre, gente, eu tenho certeza que tem muita gente que fala, mas eu tenho lugar que a gente vê que faz quase que um capítulo inteiro do livro, e nós sabemos disso, né? Nós até comentamos isso, acho que ano passado ou retrasado, quando a gente ficou só no online, né? Só eu, a Cláudia e a Ana, que realmente, né, nós temos visto na internet e presenciais também, estudos que conseguem fazer 10, 12, né? Outro dia nós vimos 15 questões do Livro dos Espíritos. Nós não conseguimos, né? Assim, não conseguimos por vários aspectos. Acho que nós somos ruins mesmo, nós ainda estamos aprendendo, por isso que a gente fala sempre da gente colocar a participação de vocês, para nós é muito importante. Mas, primeiro que nós não temos pressa nenhuma. Outro dia nós fizemos essa conta aqui, veio uma lembrança no Facebook, acho que eu já falei aqui, de 5 anos que nós iniciamos em fevereiro de 2017 esse estudo. Nós fizemos de 2014, se eu não me engano, a 2017, ou 13 a 17, sei que foram 4 anos, e aí em fevereiro de 2017 nós encerramos o estudo do Livro dos Espíritos e iniciamos novamente em fevereiro de 2017, quer dizer, então nós estamos fazendo 5 anos e estamos na questão 950, vamos até a 1019, quer dizer, acredito eu, fazendo as contas aqui, se a gente for essa média de 3 questões, com certeza até setembro, outubro, com toda certeza ainda estaremos estudando o Livro dos Espíritos. E muita gente já perguntou, mas e aí, Alexandre, vamos estudar outro livro e tal? Não, vamos começar o Livro dos Espíritos de novo, assim que nós terminarmos o Livro dos Espíritos. E aí muita gente pode perguntar, mas nossa, quase 6 anos vai dar. E é o que eu falei para vocês, a outra vez nós estudamos 4 aqui no Amigos do Bem, né? E já estamos fazendo 5 de novo, e ainda não, está muito no comecinho do aprendizado, né? E a gente fala, não é da boca para fora, que a participação de vocês, os comentários, os questionamentos, as perguntas, os apontamentos nos ajuda demais, por isso que nós abrimos. Não é para simplesmente fazer uma transmissão, né? A ideia, quando nós resolvemos fazer, quando a gente fazia só a transmissão e era o grupo todo estudando, ficava mais complicado, porque nós estávamos em 6 ou 7 às vezes, né? E aí, para a participação do público da internet, ficava mais complicado. Mas desde quando nós resolvemos paralisar as atividades por causa do Covid, ficamos só nós 3, que tem tido essa participação e tem nos ajudado demais da conta. Então, quem puder nos ajudar com colaboração, eu estou achando estranho que parou os meus comentários aqui, a transmissão. Não. Gente, vocês estão quietinhos demais aí. Estou vendo comentário quase. Então, 949 a 950 de O Livro dos Espíritos, quem gosta de acompanhar aí, tá? Quem já quiser ir comentando, quem assistiu, né, o bate-papo ou a palestra com o Carlos 7 ontem, e quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Eu sei que a Elô estava, não lembro se o Edmilson estava, mas a Maria Angela assistiu. A Márcia falou que assistiu depois, falou que já tinha comentado no grupo, né? A Márcia está falando da palestra de ontem, muito técnica e esclarecedora. Bom, eu vou pedir para a Cláudia fazer a oração, gente. Nós iniciamos não, né? Vamos dar os avisos e aí logo nós começamos. Hoje nós estamos com tempos, hoje está tranquilo, tá bom? Boa noite a todos. Não vamos esquecer da água para fluidificar, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre tão amado Jesus, procurar livrar a nossa mente dos problemas, das atribulações que tivemos durante o dia, aliviar também o nosso coração, pedir à espiritualidade que esteja conosco durante todo o estudo, em todos os lares, trazendo muita harmonia e paz, que nós consigamos compreender
as palavras dos nossos irmãos espirituais e colocá-las em prática. Que assim seja. Assim seja. Bom, gente, eu estou colocando aí, pedindo de novo para quem quiser. Vi a Tânia também está por aí, que não apareceu aqui. Sandra também chegou por aí. Muitas vezes eu não vejo o nome de todo mundo, mas por favor, vai dando um joinha para a gente aí. Quem está entrando a primeira vez, nós sempre pedimos isso. Por favor, e quiser, claro, né, não por favor, mas quiser falar a cidade que é, o centro que frequenta, se o centro tiver uma página no Facebook, põe o arroba e o nome do centro, que marca para as pessoas poderem curtir, conhecer o centro de vocês, né? O Edmilson está falando ao vivo, nas assisti depois. E aí, Edmilson, o que você achou? Dá uma luz para a gente aí. A Márcia também comentou. Paula Francinetti, boa noite, bem-vinda. Cláudia, você conseguiu assistir? Você estava ao vivo, né? Você estava ao vivo. Eu assisti, mas teve hora que eu tive que dar uma... Mas eu consegui acompanhar a maior parte do tempo. Eu achei, assim, muito conhecimento. Assim, ele transmitiu muito conhecimento e para mim, tá? Vou falar por mim. Parecia que eu estava tendo uma aula de história do Espiritismo. Como que, né? Como que ocorreu durante as épocas. E valeu pelo puxão de orelha, porque diante de tanto conhecimento, muita coisa que ele falou ali eu não tinha conhecimento daquilo, eu acho que eu estou precisando estudar mais. Então isso que eu pensei ontem, enquanto ele falava, eu falava, nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso, então eu preciso estudar mais, porque foi realmente muito bom. Deixa eu só ver alguns comentários e a gente volta lá. Eu vi aqui a Paula falando, Petrolândia, Pernambuco, bem-vindo. A Tica, já é daqui, mas Praia Grande, litoral de São Paulo. A Márcia comentou ontem, assistiu ontem no horário e hoje. A Márcia falou que assistiu de novo. Agora, pelo que eu entendi, nunca houve alterações na obra, foi isso? A Tânia está falando, segundo o Carlos 7, não houve adulteração. E a Paula Francinetti, que falou que é lá de Pernambuco, está falando que é do Centro Bezerra de Menezes. Paula, bem-vinda, convide os seus amigos, não sei se voltaram às atividades presenciais, se não voltarem, coloque aqui, tá? Convide para participar com a gente. Se o centro tiver página, alguma coisa do tipo, e quiser montar alguma parceria, sugerir alguma coisa, nós sempre falamos toda semana, estamos totalmente abertos a esse tipo de coisa, tá? Eu vou ler os comentários, depois eu comento o meu e a gente vai tentando responder o da Márcia. A Tânia fez uma afirmação em relação ao Carlos. O Carlos está falando para a gente, não dá para comparar estudo doutrinário com estudo escolar. Doutrinário sem pressa para aprender, escolar correr para aprender e passar de ano. Carlos, isso acho que você está falando por causa do comentário que eu fiz em relação ao estudo nosso, né? Isso para nós, antes da gente falar do Carlos 7 ontem, por isso que nós falamos mesmo. Nós já recebemos críticas, algumas merecidas, claro, né? E a gente acaba tentando absorver para que a gente melhore. Nós ouvimos muitas críticas de que é muito simples o nosso estudo, e isso não é uma crítica, isso é um elogio, porque na verdade aquilo que nós falamos de verdade não é da boca para fora. A ideia nunca foi dar aula de doutrina espírita no Amigos do Bem, eu, a Cláudia Aranda, ou quem quer que seja que estivesse aqui. A ideia é justamente a gente estudar junto, por isso que a gente abriu, e nós agradecemos demais os comentários, como nós falamos agora há pouco. José Carlos Bragato, Serra Negra, Centro Espírita Joana d'Arc, bem-vindo. Bragato, bem-vindo. O Carlos comentou. Então, aí a Márcia perguntou, né? Ela fez uma pergunta em relação a isso. Segundo a palestra de ontem sobre o Carlos 7, não houve alterações na obra. Em nenhuma das duas, segundo as pesquisas, e nós temos visto, a Tânia está afirmando, né? Leonice, boa noite. O Carlos está falando que o Portal da Vida, bairro São José, Santa Catarina, sempre está com a gente. Nós convidamos o Carlos para participar conosco. Para quem acompanha o Paulo Figueiredo, que é um dos estudiosos que tem acompanhado o trabalho da Simone Privato e feito inclusive uma edição, a primeira edição, segundo ele, a primeira edição da Gênese, lançada, né, através da FEAL, e o Céu e o Inferno a mesma coisa. E ontem o Carlos, como eu havia dito no bate-papo, já tinha procurado, por isso nós trouxemos, e acho importante nós trazermos as opiniões diversas, né? Mas sempre pautadas com
é que eu sempre digo, com extremo respeito, principalmente porque o Carlos ontem, para quem assistiu e quem quiser assistir depois, muito embasado em documentos, em dados, o que é suposição, ele deixou muito claro que são suposições que levariam ao entendimento do que eles acreditavam, mas deixou muito claro o que era suposição e o que é documentado, né? Então, e de uma riqueza de informações, de documentos muito grande, né? E o que eu sempre digo, gente, eu falei hoje até no nosso grupo lá do Kardec em Revista, que nós já estamos preparando o de março, de que nós precisamos urgentemente, nós espíritas, aprendemos que quando nós defendemos nossa autonomia, a doutrina espírita é tão esclarecedora, libertadora, e nós já temos uma opinião pré-concebida em relação ao assunto e ponto final, e defendemos, falei isso ontem no bate-papo, e defendemos Kardec com bandeira em punho, mas não pensamos, não damos a oportunidade do outro se explicar um trabalho, né? Porque o trabalho que foi feito pelo Carlos e equipe não foi simplesmente por curiosidade, por brincadeira, é um trabalho científico, um trabalho que demandou tempo, dinheiro, esforço, enfim. Agora, quando eu ouço, eu leio, vamos assistir, mas já não concordo com, então não assista. Se você já não concorda com o que o Carlos vai falar, não perca seu tempo, por favor, né? Eu acho que nós precisamos ouvir, gente, nós precisamos receber informações. E no meu modo de entender, falei com o Orson hoje, muito pautado, como nós falamos, em documentos, em situações que para mim me convenceram em muitas situações, como quando trouxemos o Paulo e ele trouxe as informações, ouvimos e deixamos apresentar, enfim. Mas para quem não viu, foi de uma riqueza muito grande. Para quem gosta de estudar, né? Para quem quer saber o que está acontecendo, muita gente nem se apegou nisso, ou aquilo que eu comentei ontem, nem sei dessa história da adulteração, mas muita gente ficou sabendo, está tendo um movimento muito grande em relação a isso. E quem quer se aprofundar, vale a pena, tá? O Wagner Pereira está falando assim, nunca falei de onde sou. Estou vendo o pessoal falando, então, São Lourenço, Minas Gerais, Centro Espírita Obreiras da Caridade. Obrigado, Wagner. O Luiz também tinha feito um comentário aqui em cima. Nossos estudos são sempre proveitosos e agradáveis. Bem-vindo, Luiz. A Márcia também está falando, também entendi assim, fora a polêmica do antagonista do Kardec, ele mostrou que não houve alterações na edição desde a 5ª e 6ª edição. No meu entender, Paulo Henrique de Figueiredo é hoje um dos maiores conhecedores de Kardec. Eu também acho, viu, Tânia? Mas também acho que nós precisamos sempre ouvir outras opiniões, né? E esse pessoal que está desenvolvendo esse trabalho junto com o Carlos também tem uma preocupação, um estudo muito sério, inclusive junto com, não sei se vocês, quem assistiu lembra, o Carlos citou várias vezes o Charles Kempf, que é o francês, né, presidente da Associação Francesa Espírita, que já esteve aqui com a gente conversando, e o Carlos, o Charles, como eu comentei isso com o Carlos depois, temos algumas divergências, mas não podemos deixar de lado o tamanho do conhecimento de Kardec, do doutrina espírita, que tem o Charles, e o Charles se rendeu, não abertamente, falei isso ontem para o Carlos, não abertamente, não publicamente, mas aparentemente se rendeu à teoria de que não houve as tais alterações, né? E eu sempre digo que, claro, que nós devemos aprofundar, como está tendo todo esse movimento. Inclusive ontem a Fer, lá de Santa Catarina, perguntou se também iam fazer sobre o caso das obras de Chico. Eu sempre acho que é importantíssimo nós colocarmos as claras, afinal de contas nós estamos falando de doutrina espírita, né? E o Carlos me falou uma coisa ontem muito séria, que eu havia comentado com alguns amigos, de que quando houve esse relançamento, e a preocupação foi, e aí por isso não teve problema, né, no relançamento da Gênese
e do Céu e Inferno, que foi a primeira edição, então, na verdade, só reproduziram a primeira edição. Mas ainda está rolando alguns estresses, alguns processos em relação a isso. Mas aí é problema dos grandão lá, nós precisamos só entender o que é. E o que eu estava falando das obras de Chico é a mesma coisa, né? Se houve adulteração, que se levante, que se comprove, que não fique esse zum, esse oba-oba, essa falação, porque como eu falei para o Carlos ontem, e eu falei isso quando começaram essas histórias da adulteração da obra de Chico e nos pediram para vir fazer palestra aqui no Amigos do Bem sobre o assunto, e eu não abri espaço porque ainda não tem nada comprovado. O dia que tiverem documentos comprovando, ou como o Carlos, ou como o Paulo Figueiredo, ou como a Simone apresentou, olha, tem esses indícios, tem esses documentos, claro que nós vamos abrir espaço. Mas o que eu acho que nós precisamos nos preocupar, nós espíritas, né, é não deixar que isso se torne, de novo, falei isso ontem para quem assistiu a palestra, que não vire briga de time, né? Porque parece que alguns estão torcendo e compraram a ideia da adulteração e defendem isso com unhas e dentes, como se isso fosse benéfico para a doutrina. Se houve adulteração, é um ponto negativo para a doutrina, né? Se houve qualquer tipo de adulteração nas obras, na Gênese, em Céu e Inferno, obras póstumas ou nas obras de Chico, isso é muito ruim e muito feio para a doutrina espírita, né? Então, aos que torcem para que as adulterações sejam verdadeiras, eu, quando descobri tudo isso, quando veio à tona, quando conversei com esses estudiosos, a minha torcida sempre foi para que chegasse à conclusão de que não houve adulteração, né? A minha torcida sempre foi essa, né? Não de que houve. Porque quando nós falamos que houve adulteração, então teve uma fé de alguém em cima da doutrina espírita, né? Então, acho que tem que ser levantado, tem que ser estudado, tem que ser discutido. Agora, a sensação que eu tenho é que nós temos uma parte torcendo para que tenha existido a adulteração. E isso eu acho muito ruim para a doutrina. Eu fico torcendo para que quem está falando que teve adulteração esteja equivocado. E se tiver certo, que se tome as medidas possíveis, que tome as medidas necessárias, judiciais, de direito, enfim. Agora, essa discussão de bar, essa discussão de bate-boca, para mim, como espírita, me deixa triste. E eu falei isso ontem no final, não sei se você estava lá, mas eu falei isso para o Carlos já algumas vezes, já falei para alguns amigos. Se eu não sou espírita e vejo tudo isso que está acontecendo, com as obras de Kardec, com as obras de Chico, e tem alguma intenção de conhecer a doutrina espírita, eu não iria. Nem os caras estão se entendendo, quer dizer, o tal do Kardec, então os caras me mentiram, então quer dizer, será que todo o resto também foi adulterado? Será que todo o resto é mentira? Será que a obra de Chico, que é o livro que eu li, que eu adorei, então tem coisa que não é verdade? Eu acho que nós precisamos pensar um pouquinho nisso, né? Nós precisamos pensar de que esse tipo de situação, se é que houve, vai contra a doutrina espírita, vai contra o que nós conhecemos como doutrina espírita. Afinal de contas, muitos de nós estudamos a Gênese, o Céu e o Inferno, lemos várias obras de Chico, com edições supostamente adulteradas, né? E provavelmente repetimos, se é que teve equívocos, em palestras, em estudos. Então, eu continuo na torcida de que realmente seja provado que não houve adulteração, de que foi realmente Kardec, de que as obras de Chico sejam comprovadas que não houve adulteração, se houver, que seja inclusive acionado judicialmente quem fez isso, que se apure quem são os responsáveis. Mas eu não gosto muito dessa torcida de arquibancada para um lado ou para o outro, né? Eu acho que principalmente quando nós falamos de pesquisa e falamos de doutrina espírita como ciência e com racionalidade, nós precisamos ter muito claro que nós estamos defendendo a doutrina espírita ou prejudicando, né? Nesse sentido. A Márcia está falando, exatamente, não podemos ficar doutrina de esquerda e direita, coisa feita, a mão para alguém bater na mesa e deixar claro que a doutrina está acima dessas mesquinharias. A Tânia está falando, caso as obras de Chico tenham sido adulteradas, a doutrina espírita sai perdendo. E, aparentemente, né, Tânia, nas obras de Chico, pelo menos pelos próximos e conhecidos, existiram algumas trocas, enfim.
E é muito triste realmente para a doutrina, né? Quais foram os objetivos? Se foram objetivos, que o Carlos ontem até deu uma aliviada, mas se foram objetivos comerciais, se são outros objetivos quaisquer, é muito triste realmente para a doutrina que isso possa ter acontecido. Mas como eu disse, eu continuo na torcida para que não tenha, né? Para que daqui a um tempo alguém chegue e fale, olha, realmente talvez foi um erro, foi um equívoco, imprimir errado, enfim. Porque, primeiro, que para mim, como espírita, não consigo conceber alguém de dentro da doutrina espírita adulterar qualquer obra que seja, né? Ou tem os caras que estão sendo os bambambam de hoje, que se achavam melhor que Chico, que acham que tinham que melhorar a obra de Chico Xavier, né? Ou fizeram com alguma outra intenção, tá? Mas o que nós estamos falando era da palestra. Em relação ao Carlos, acho que ele foi muito claro. E aí, gente, é aquilo que eu falo, procurem, o Paulo Figueiredo esteve aqui com a gente, tem várias entrevistas da Simone falando sobre o assunto, vejam outras, embora o próprio Carlos falou que só tem mais 2 lives que ele participou, mas tem vários artigos na internet assinados por ele, pelo Ribeiro, pela Luciana, enfim, que podem e que devem para a gente oferecer subsídios para que a gente possa realmente optar, mas optar com a razão, né? Sem querer ser dono da razão e tentando explicar o que ou, na verdade, tentando entender o que é que aconteceu e, mais do que tudo isso, né? Se os caras estão preocupados com a linha tal da Gênesis e tal, os caras estão acima de tudo. Eu falei para vocês, nós estamos na questão 950, vamos começar de novo no ano que vem. Na primeira questão nós já vamos gastar um mês no que é Deus, porque nós precisamos entender. Então, você quer falar da palestra de ontem, rapidinho? Eu quero falar boa noite, cheguei agora, desculpa meu atraso aí, mas foi um compromisso que eu não tinha como inadiável. Não, estou compartilhando, estou chegando agora, então estou me posicionando aqui, me centralizando. Mas boa noite a todos. Vai falar da palestra de ontem? Eu vou compartilhar aqui. Bom, gente, outros avisos, tá? Então amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos o Evangelho no Lar, tá? Os que já estão acostumados, 7 horas da manhã nós temos lá. Às 8 nós não temos atividade do Amigos do Bem. Eu vou estar em Pindamonhangaba, online, claro, falando influência do Espiritismo no mundo. Vamos compartilhar na página do Amigos do Bem. Não vai ser uma transmissão do Amigos do Bem, tá? Mas então amanhã nós temos o Evangelho às 7 da manhã. E quem quiser, à noite, como nós não temos atividade aqui no Amigos do Bem, nós vamos compartilhar a palestra, a influência do Espiritismo no mundo, no Centro Espírita lá de Pindamonhangaba. Nós já estivemos lá, na verdade é um webinário, tá? Então fica o convite para as duas. Na sexta, às 5 horas da tarde, aqui no Brasil, e às 8 em Portugal, a Maria João continua com o estudo da filosofia da mediunidade. Tem tido uma participação maior do que a gente imaginava, surpreendentemente tem tido uma participação bem bacana, e a Maria continua na sexta-feira com a gente. Sábado, 11 horas da manhã, Educação Espírita Infantil, Parábola do Semeador, é a última semana antes das crianças participarem. E domingo, 11 horas da manhã, a Mocidade, também com a Parábola do Semeador. Então, quem quiser participar, principalmente convidar as crianças, os pais, os jovens, para estarem com a gente no final de semana, nós temos essas atividades, tá bom? Mais algum comentário de alguém sobre isso? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Leonice está falando que não está dando para entender. Aconteceu alguma coisa aí? Fábia, bem-vindo. Leonice, é problema da transmissão? Alguém está com problema aí de som, imagem, alguma coisa? Só dá um toque para a gente saber se tá tudo em ordem. Tá tudo ok aí, Edmilson? Edmilson está falando que está em ordem.
Carlos está falando que está em ordem. Eunice, sai e tenta sair da transmissão e voltar. Às vezes é só isso daí. A Lourdes também está falando que está ok. Não deve ser algum problema realmente na transmissão da Leonice lá. Certo? Gente, então nós vamos tentar fazer essas duas questões. Acredito que hoje a gente consiga fazer as duas questões dentro do horário. Nós colocamos só duas. Mas eu acho que são dois assuntos que tem muito para a gente conversar, como todas nós vamos perceber, dessas 20 questões do desgosto da vida e suicídio, tá bom? O Wagner falou que está em ordem, Largado falou, a Cássio falou que está em ordem, então deve ser algum problema lá na... É que ela está longe do microfone, viu, Tânia? Por isso, falou que sua fala estava baixa. É que ela estava longe aqui. Eu cheguei também correndo e longe. Aí depois você dá um toque aí, mas o microfone é o mesmo, é que ela estava longe ali. A Andréia também falou que está em ordem lá. Lourdes, então realmente, Leonice, deve ser algum problema aí. Tenta sair e voltar, porque aparentemente para todo mundo tá funcionando. Tá bom? Então vamos lá? 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem, mas, como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua na falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver desses suicídios. Vamos comentar a primeira parte, depois do outro. Eu acho. Gente, só na pergunta de novo, a Cláudia não pode comentar, e a gente vai, vocês também, né, por favor. A pergunta, a gente chegou já até a comentar nas outras semanas, porque acabaram caindo alguns questionamentos, algumas pessoas deram exemplo, questionaram. Aliás, hoje eu não sei, o pessoal que tinha dado exemplo não estava por aí hoje. Por favor, participem, nos ajudem aí. Então, 949, ele vai fazer uma pergunta que nós já conversamos muito sobre isso. E a pergunta de Kardec é assim: será desculpável o ato do suicídio quando tenha por fim diminuir, fazer com que a vergonha não caia sobre os seus filhos ou sobre a sua família? A pergunta de Kardec é essa, quer dizer, tem um atenuante, é uma desculpa, pode se justificar cometer um suicídio para que não recaia sobre os filhos ou sobre a família um ato que eu cometi? É essa a pergunta de Kardec. E aí a resposta a Cláudia leu. Agora nós vamos comentando aí. A Tânia já deu uma colaboração aqui. Deus leva em conta a intenção, mas é falta. Márcia Nogueira, boa noite. Vamos lá, Cláudia. É isso daí, eu ia comentar isso daí. Aquele que ele se suicida porque ele fez uma falta muito grave, ele não quer que essa vergonha caia sobre a família dele, sobre os filhos, que os outros, né? Ele acaba colocando fim, só que ele não faz bem. Por quê? Deus vai levar em conta a situação dele, só que nem só por isso ele vai diminuir. Ele vai levar em conta o motivo, mas nem só por isso essa falta vai ser desconsiderada. Ele cometeu a falta, ele cometeu o suicídio, ele vai ter que arcar com essa responsabilidade, essa irresponsabilidade dele. Mas isso daí, essas faltas nossas, esses erros, a gente só vai deixar de cometer quando a nossa sociedade evoluir um pouco mais e deixar de lado preconceito, abusos, que a gente vive no mundo a gente vive falando isso mais, muito materialista, e existe muito abuso. De repente a pessoa cometeu lá um roubo para ficar cada vez mais rico, e isso causou a ela depois uma vergonha onde ela tira a vida. Então, quando a sociedade evoluir e deixar de ter esses abusos, preconceito, esse tipo de suicídio vai um dia deixar de haver. Eu também, assim, eu comentaria essa resposta do final para o começo. Realmente, a nossa sociedade exige muito, tem muito preconceito. Por exemplo, um dono de empresa que faliu por vergonha,
por tristeza, por um monte de coisa, ele acaba cometendo um suicídio. Quantos não aconteceram isso, né? Quando a gente teve problemas na economia, quantos não fazem isso ainda? Acabam se suicidando porque a nossa sociedade... Espera só um minutinho, está muito chiado, gente, aqui eu acho que eu coloquei mais para lá e dá o microfone. Deixa eu voltar, senão você fica um pouquinho... Vê se dá uma melhorada, a gente voltando aonde estava e a Ana falando, porque o microfone é o mesmo, então não é o chiado que ela está falando. É que eu coloquei para lá, vê se deu uma melhorada aí, porque senão nós vamos ter que desligar aquele ventilador ali. Porque vocês estão vendo, o microfone é o mesmo, né? Não é um outro microfone da Ana. Uhum. É que eu coloquei para lá e provavelmente o vento... Só dá um ok pra gente aí. Agora pode, não, voltou. Melhorou um pouco, a Valéria falou, mas talvez seja isso. Desliga então, por favor. Gente, vamos desligar, nós vamos derreter aqui, mas... Aí eu acho que agora vai resolver o problema, tá? Bom, deixa eu voltar meu raciocínio. Vou pegar de novo. A gente tem uma sociedade em que a gente julga as pessoas sem antes saber o que aconteceu. Como eu estava dizendo, por exemplo, um grande empresário que para os outros parece grande empresário e ele passa por momentos realmente muito difíceis economicamente. E aí, com vergonha, ele comete um suicídio, né? Por vergonha, pela sociedade, porque vai ser cobrado, enfim, ou mesmo por vaidade, ter que mudar o padrão de vida, mas aqui a gente está falando quando recai sobre a família, né? E é a cobrança dessa sociedade hoje em dia muito voraz, né? Uma cobrança de posses, de você ter que ser bem-sucedido sempre, faz com que as pessoas se encaiam talvez em depressão e vai se agravando e acabam achando que a única solução é essa, porque aí a minha família não vai passar vergonha comigo, né? É que ele fala, é uma falta, mas ele está tentando fazer, ele está achando que está fazendo um bem, mas não deixa de ser um mal, né? Leva em consideração isso, mas não deixa de ser um ato contra uma lei divina. Isso não muda, é um ato contra uma lei divina. Vai ter os seus prós e contras, vai ser pesado o que aconteceu, o que ele pensou, que foi por amor até, né? Isso, sim, mas não deixa de ser ir contra uma lei divina. Mas eu acho que essa última parte é muito pesada, os abusos e preconceitos, e aí vai deixar de haver esse tipo de suicídio, esse suicídio por vergonha, esse suicídio de vergonha dos filhos, de vergonha da família, de se achar incapaz, porque talvez eu não dei conta, eu fali, e aí a sociedade vai criticar, vai destruir, e aí a pessoa não consegue lidar com isso. Eu acho que a Lourdes resumiu à noite, que os espíritos responderam para Kardec na última linha aí, que a Ana está falando aqui, e a Cláudia comentou, cobramos como se fôssemos perfeitos. Cobramos. Lourdes, você simplesmente resolveu o problema. Aliás, foi melhor que a resposta dos espíritos. E o que eles nos falam é exatamente isso, nesse começo da questão. Mas tem alguns pontos que são importantes, né? O que assim procede não faz bem. Então, a resposta daquilo que a gente tem conversado todas essas semanas. Olha, nós precisamos nos despir do preconceito, do pré-conceito em relação ao suicídio, que a gente traz de outras encarnações, ou até mesmo dessa em relação às outras religiões, às outras crenças, enfim. Então os espíritos já começam a resposta do mesmo jeito que todas as outras que Kardec pergunta a respeito do suicídio. O que assim procede não faz bem. Então ponto. E depois ele contemporiza, ele vem explicar. Mas como ele imagina, como o momento, o entendimento dele diz que ele fazendo isso, ele vai atenuar
o mal que poderia recair sobre os filhos e a família, os Espíritos nos dizem que Deus leva isso em conta, a intenção dele. Agora, muito legal isso que os Espíritos dizem, para nós não serve mais. Para nós, esqueçam essa parte aqui. Nós podemos usar isso daqui como consolo, como entendimento para algum conhecido, para algum amigo, para algum parente que tomou essa atitude. Então nós podemos orar e torcer para que ele tenha tomado essa atitude. Agora, para nós que já entendemos que nós estamos transgredindo uma lei divina, mas como pensa que está fazendo isso, Deus leva isso em conta. Para nós espíritas, nós não temos mais essa desculpa, porque nós já sabemos que não vai resolver o problema. Então, essa parte serve para quem cometeu o ato, para quem tomou essa atitude e não tem o conhecimento e achou que realmente isso poderia diminuir o mal que poderia chegar nos filhos ou na família. Mas, para nós, não cabe mais. E ele continua, e a Claudiana já falou, e ele fala de novo. Olha o que ele comenta que é importante, que passa batido muitas vezes. Deus leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. Eu cometi esse ato, vou expiar isso no futuro, respondo por essa ação, mas, de novo, casos e casos. Casos e casos. Deus vai saber, e Ele sabe qual foi a nossa verdadeira intenção. O porquê que nós fizemos. E muitas vezes, por isso que eles falam aqui, ó, mas como ele pensa que faz isso realmente para atenuar o estrago, a humilhação que pode passar aos familiares, os filhos, família, alguém que tenha em relação à ligação direta com ele, muitos, nós sabemos muito disso, que a maioria de nós pensa nesse ato para se livrar do problema, para não passar vergonha, de acordo com algumas coisas. Mas ele considera de que realmente ele está fazendo, a primeira resposta dele é que ele, como esse que toma essa atitude, realmente imaginando, como, gente, tem um exemplo que nós espíritos falamos assim, mas eu tenho pavor disso em atendimento fraterno, palestra, que fala assim, se matou ou pensou em se matar para encontrar o filho, coitado dele, acabou o atendimento fraterno. Acabou com a vida. Se ele não se matou porque vai se matar de desânimo do que você ouviu do palestrante ou do atendimento fraterno. Ele não tem o conhecimento, senão ele não faria. Nós temos, nós não podemos mais ou não deveríamos mais nem cogitar essa possibilidade, porque nós já temos a informação, nós já temos o conhecimento em relação a isso. Então é muito importante em relação a isso. A Maria Teresa, meu pai tinha fazenda, tinha uma vida boa, muitas dívidas, deu um tiro no ouvido, deixou 7 filhos. Maria Teresa, esse é o exemplo que ele pode falar aqui, são 2 situações, são 2 vertentes ou mais que nós podemos. O mais importante, vou repetir o que nós falamos 4 semanas atrás, quando nós começamos essas questões do suicídio e desgosto da vida. Primeira coisa que nós precisamos entender é nos despir desse preconceito em relação a quem cometeu o ato. Porque assim, como a Lourdes falou, eu falei que ela já resolveu nossa quarta-feira hoje, nós somos os primeiros a julgar achando que nós somos perfeitinhos. E de que, mais ainda, eu já falei isso aqui nas outras semanas, e de que jamais eu farei isso, jamais o meu filho fará isso, jamais o meu pai fará isso, e a Maria Teresa vem agora dar um exemplo. Olha, meu pai tomou essa atitude. E eu tenho certeza que na cabeça da Maria Teresa, da família, dos irmãos, dos amigos, jamais imaginavam que poderia acontecer. Então, muito cuidado, nós somos craques em julgar, nós somos craques em apontar e principalmente colocar tudo no mesmo pacote. E os espíritos vêm nos dizer com uma clareza enorme que Deus que é Deus, justo e bom, perfeito, releva a ação.
E nós, como senhores da verdade, julgamos, condenamos e resolvemos o problema. E os Espíritos dizem que o Pai leve em conta qual foi a intenção para ter tomado aquela atitude. Então, quando nós falamos, eu sempre falo isso, cuidado, quando nós falamos assim, tudo sem vergonha, cuidado, seu filho pode amanhã ser mais um desses sem vergonha. É uma bichona homossexual, cuidado, mesmo porque isso não é defeito de ninguém, mas cuidado na hora que você faz isso, que você tem filho, se isso para você é um problema muito sério, cuidado. Então, quando nós falamos do suicídio, mais ainda, repetir o que nós falamos toda semana e provavelmente vamos falar até a 20ª questão desse assunto. Quem toma uma atitude dessa não é possível estar com o seu equilíbrio espiritual, moral inteiro, gente. Não é possível. Ninguém acorda de manhã feliz da vida e fala, vou me matar hoje porque eu estou feliz. Hoje, sabe o que eu pensei hoje? Tomar um café, bom café, e vou começar o suicídio porque a minha vida está tão boa que eu não sei o que eu vou fazer. Não quer dizer que nós não temos o suicídio porque não tem mais objetivo de vida. Sou milionário, perdeu o encanto da vida. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando. Estou falando de nós, né, os simples mortais. Acordo bem, a minha vida tem os problemas comuns, tenho dívida para pagar no fim do mês, mas está dentro do limite, nós empurramos o mês que vem com o juro do cartão de crédito, mas a vida está andando, a família está bem, as coisas estão caminhando, vão se acertando, e eu acordo e falo assim, nossa, as coisas estão tão tranquilas, acho que é melhor não me matar. Vocês conhecem alguém que pode? Não tem. Não tem. Por quê? Porque para chegar a uma atitude desse tipo, o desequilíbrio psíquico, emocional, espiritual é muito grande. Os amiguinhos espirituais que se aproximam, que querem e que vão absorver essa energia e dividir essa energia, estão se comprazendo naquilo ali. Então o desequilíbrio é muito grande. E aí, eu vou repetir. Mas como pensa que o tomando uma atitude para realmente diminuir os problemas que os filhos e a família poderiam passar, Deus lhe leva isso em conta. Mas depois ele repete embaixo de novo. Entretanto, nem por isso deixa de haver uma falta. E eu vou ter que reparar essa falta. Agora, o último serve para nós, inquisidores do ano 2022. Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver esse tipo de suicídio na sua sociedade. Tá vendo aquele lá? Quebrou, mas também, hein? É a primeira coisa que nós falamos, gente. Só podia. Tava na cara. Troca de carro todo ano. Fica ostentando. A mulher dele toda semana, cabeleireiro. Tava na cara que ia quebrar. É a primeira coisa que nós falamos. É isso que ele está falando nesse último parágrafo. Quando nós pararmos de valorizar o material excessivamente, é isso que ele está tentando dizer. Não vai mais ter esse tipo de suicídio. Por quê? Porque quando você fala, e a pergunta de Kardec é isso, será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar que a vergonha caia sobre os filhos ou família? Eu estou pensando muito mais na matéria. Raríssimos os casos que eu já ouvi, ou em atendimento fraterno, ou dentro da literatura espírita, alguém que se matou por condição moral. Alguém aqui até deu um exemplo, umas 2 semanas atrás, em relação ao Japão, né? E também já não é mais tanto assim, né? Que quando eu cometi um crime eu me suicido de vergonha do ato. Já não é mais tanto assim, né? Então, é a mesma coisa. E aqui, antes que alguém levante a mão e fale assim, mas não ia sobrar um político, não ia sobrar um cidadão de bem. Antes que a gente coloque rótulos e separe porque aquilo que eu sempre falei, não julgue para não ser julgado. Ensinamento do Cristo.
Nós não somos perfeitinhos, como a Lourdes comentou lá atrás, para colocarmos julgamento e falar assim, ó, aquilo é tudo vagabundo, aquele outro lá tudo ordinário, aquilo lá tudo não presta. Cuidado, muito cuidado. Vamos lá no outro, deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui, a gente vai no outro, tá? O Wagner está falando, exato, concordo, nós temos o conhecimento pela doutrina das consequências de tal ato, temos que, não tem desculpa. O Marco Largado está falando, eu tenho casos de familiares que tomaram essa atitude de tirar a própria vida. Largado, nós temos ouvido tanto comentário a respeito disso que assusta, a gente tinha essa noção, mas é assustador, né? A Márcia está fazendo uma pergunta, Claudiana aí, ó. Mais uma pessoa depressiva que se suicida, como podemos agir perante essa situação? Márcia, vai depender muito. Logo que nós começamos essas questões, Kardec pergunta e os espíritos respondem que quando eu estou fora de mim, é a única situação que eu não respondo pela minha ação. Agora, a depressão, se chegar ao ponto de eu não mais responder pela minha atitude, vai ter o atenuante. Aliás, de novo, nós vamos ter atenuantes e agravantes em todas essas situações. Nós não sabemos o que passa no interior de cada um, gente. Eu não sei qual é o grau que esse ou essa pessoa suporta. Eu não sei, para muita gente fala assim, ó, mas era um carro, para ele era a vida dele. Mas era uma empresa, depois ele arruma outra empresa, mas era a vida dele. Era um nome, tem um nome sujo. Conheço pessoas que de pensar que estariam com o nome sujo, que não poderiam ter um talão de cheque, pensaram em se matar. Meu pai é um deles. Enquanto outros pode ter 550 vezes no SPC, o caramba 4, pode estar lá, e que está tudo certo, e a vida está indo. Quem está certo? Quem está errado? A maioria vai levantar, não, seu pai está certo. Ele tinha que ter vergonha, a ponto de se cometer o suicídio? Ah não, Alexandre, aí não. Eu falei, então, como é que nós podemos medir? Quem somos nós para entender o que o outro sente, gente? Nós precisamos tirar. O que ele fala aqui do preconceito, de tirar os preconceitos e esses abusos da sociedade, é disso que ele está falando. A primeira coisa que nós fazemos é julgar, antes de acolher, antes de tentar entender, antes de rezar, antes de fazer uma oração. A primeira coisa que nós fazemos é, você acha que precisava? Tinha motivo. Quando nós não ouvimos que foi um covarde. Quando nós não ouvimos que foi um covarde. Mais alguns aqui nós vamos. Como dizia minha avó, quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros. O Gá está falando de suicídio é algo que é pensado, nunca algo de imediato, mais ou menos, né, Gá? Porque depressão é uma doença, é isso? Sim, Márcia, se chegar ao ponto do desequilíbrio desse tipo, lembra sempre, eu vou usar de novo o Paulo Fernandes, que sempre bate nessa tecla. A depressão, é claro que nós temos comprovadamente, cientificamente, que afeta o corpo físico, mas vários estudiosos, inclusive da medicina hoje, vêm nos apresentar provas e mais resultados de que a maioria deles está totalmente relacionado à minha parte espiritual, né? Então, o Marco está falando largado, inclusive perdi meu irmão com total desequilíbrio emocional. Conceição, filha de uma amiga minha, cometeu suicídio internado em uma clínica, fazia tratamento de depressão. O Gá, eu lembro de um amigo que se matou utilizando a farda do exército do pai, e as pessoas dizem que ele fez isso para atingir a família e não porque ele passava por uma fase difícil. Provavelmente as duas coisas, né, Gá? É isso que eu falo. Ninguém em sã consciência tomaria uma atitude dessa. Então foi uma maneira que eu consegui encontrar, provavelmente, para, ninguém prestou atenção em mim e agora estou tomando essa atitude para vocês entenderem o que eu queria dizer e ninguém disse, mas tem que estar completamente desequilibrado, né? Vocês vão concordar comigo, né? A Márcia, como podemos ajudar uma pessoa com depressão que pensa em suicídio? Márcia, a primeira coisa é não falar que ela vai para o inferno, né? Que assim, os nossos irmãos de outras religiões, pelo amor de Deus, tira da cabeça dela. O grande trabalho, não tem receita mágica, é da Umbra, né? É ouvir, é indicar um psicólogo, é indicar uma casa espírita para um tratamento, para um atendimento fraterno, para um atendimento espírito, para um tratamento, e principalmente dar atenção e carinho e ficar próximo, né? Porque o que essas pessoas mais precisam para tomar essa atitude é se distanciar, ficar sozinho, para que realmente crie o ambiente, crie situação para que eu cometa o ato.
O Edmilson falou, só que tem espírita se suicidando, nem sempre tendo conhecimento se isenta desses atos. Aí é o agravante, né, Edmilson? Quando nós falamos do atenuante, quando eu tomo essa atitude pensando em preservar o outro, e por mais torto que seja, gente, o que os espíritos nos dizem nessa resposta é que por mais torto que seja, é um ato de amor para quem está fazendo. Quando eu tomo essa atitude, por isso que ele fala, quando ele toma essa atitude pensando que está fazendo bem, num primeiro momento, por mais desequilíbrio ele vai responder pela ação, ele está tomando um ato, ele está cometendo um ato que na cabeça dele, naquela situação, ele está fazendo por amor, para preservar pessoas que ele ama. Então, aí no caso do Edmilson que ele falou, tem espírita se suicidando e não se isenta de forma alguma, aquilo que eu falei. Além de não se isentar, em vez de ele ter um atenuante, ele tem um agravante. Você já sabia que isso não é verdade, que esse ato de você cometer um suicídio para preservar o outro não é verdadeiro. Então, é um agravante e não um atenuante. O Carlos, só eu sei o que é um momento de quebrar e ter que segurar para não fazer coisa pior. O amor aos filhos e doutrina. Tem um vizinho que tentou 3 vezes o suicídio, aí o irmão dele falou para ele que você não acha que Deus tem algo maior para você, hoje tem uma empresa, está ótimo. Existiu também aquele caso do jogo da baleia azul, que fazia os jovens tirarem a própria vida. Esse foi um marco, né? O Carlos está falando que essa live tem ajudado muito. Mas você gostaria de ajudar? Faz oração. Traz para próximo, dá aquilo que eu falei, traz para o colo, ouve, indica coisas que você acha que funciona para você. Aquilo que eu sempre falo, só precisamos tomar muito cuidado, gente, quando nós encontramos esse tipo de situação, e aquilo que eu falei para vocês no atendimento fraterno. A primeira coisa no atendimento fraterno, ou está com obsessão ou é frescura. Nós tivemos um atendimento fraterno seríssimo, coisa de 10, 12 anos atrás, e nós acompanhamos. E um atendente fraterno tirou sarro porque a mulher estava completamente desequilibrada e anos depois cometeu um suicídio. Imagine o peso que deve estar na conta dessa atendente fraterna, que de fraterna não tem nada, né? Mas imaginem. Mas a pessoa está num momento de depressão, tão interno, que ela precisa de alguém que a ouça, sem julgamento, sem... Exatamente isso. Mas você está em depressão por causa disso? Não, isso já é um julgamento. Nossa, tem gente lá passando fome. Gente, cada um é cada um, sabe? Então, esse negócio de comparação, de julgamento, por que motivo, não interessa. É colo, é ombro, é ouvido. Aí sim, depois, se couber uma palavra, tô aqui, né? Jesus está sempre junto com a gente, tudo passa nessa vida, enfim, aí é uma coisa mais pra frente, mas cuidado com às vezes a pessoa está num estado depressivo que para você é banal. Nossa, mas isso daí, pelo amor de Deus. Vamos lá, segundo parágrafo. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus, muitas vezes, é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e leva em conta a reparação. O suicídio nada repara. Vamos lá, quer comentar, Cláudia? Aqui, olha, no começo eu vou pegar um gancho do que a Ana falou, que nós vivemos muito apegados ao material. Então, por eu estar muito apegada ao mundo dos homens, eu acabo cometendo o suicídio por vergonha e esqueço de que Deus, se eu me arrepender sinceramente daquele ato que eu fiz, do que eu fiz de errado, mas eu tenho que me arrepender e não fazer mais, Ele vai me dar uma chance de poder, eu acredito que até reparar nessa própria existência. E cometendo suicídio, eu não vou ajudar em nada, eu vou pelo contrário, eu estou tentando fugir de um problema. Quer dizer, eu tiro a minha vida, acabo com o problema. E pelo contrário, o problema vai aumentar.
Porque eu vou ter o que eu fiz de errado e mais o suicídio. Eu ter cometido o suicídio, eu tenho as duas culpas aí em cima de mim. Perfeito. Fora o que a Cláudia falou, na verdade, a pessoa talvez não tenha ainda despertado para o lado espiritual. Lembrar que a gente está aqui numa prova, que nós somos espíritos numa prova encarnados, né? Que esse não é o nosso, isso é um bordão, mas eu acho tão importante, isso não é a nossa verdadeira vida, enfim. E tem pessoas que não entendem isso, ou não sabem disso, ou têm essa vida como a última, não tem uma visão, né, de que tem uma outra vida, e leva essa vergonha, né, que ela fez, enfim, para ela é o fim, não vai ter como reparar, e acaba descobrindo isso depois na espiritualidade, que é mais triste, né? Perdeu grande parte da sua existência, provavelmente reduziu o seu prazo aqui a ponto de aprender e dar conta das suas iniquidades, e conseguiu, infelizmente, arrecadar débitos do que créditos, né? Mas eu acho que se dá também pela ignorância ou pelo egoísmo puro mesmo, de achar que a gente é isso aqui só e acabou, né? Então eu tenho uma vergonha tão grande, que eu só penso nisso. Eu acho que cai no materialismo, né? Bom, gente, na verdade os espíritos respondem, Kardec vem fazer esse complemento, e a Ana e a Cláudia comentaram, eu achei quase tudo. Quem quiser comentar, aproveite e me ajudem aí. Mas eu acho que é o mais importante dessa justificativa, e a Ana falou isso agora, na verdade, e ele fala abertamente, né, de que, na verdade, a minha preocupação, quando ele fala preço, qual é a minha real preocupação, o que me interessa, o que realmente me faz viver e conviver, é o que existe aqui na matéria, né? Quando ele fala aqui, né, aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus. Por que ele fala que estima dos homens, né? Ele fala em relação à sociedade, né? De novo, ele vem tentar explicar e justificar o que os espíritos dizem lá no final. Quando nós conseguimos eliminar da sociedade os abusos e preconceitos em relação a essas ações, nós não teremos mais esse tipo de ação, de suicídio, porque isso não fará mais parte da minha essência. O dia que eu entender de verdade, e de novo, a Ana fez um comentário agora que eu acho que eu sempre conversei isso com o Érico, e eu não sei se foi hoje, porque eu passei rapidinho, está uma loucura hoje no trabalho, mas é uma discussão que eu sempre tive com ele, que ele falou assim, a gente sempre ouve no Espiritismo que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que a Ana falou, mas quando nós pensamos no suicídio, a vida mais importante é essa. A vida mais importante é a que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então nós estamos encarnados para passar por provas e expiações. Qual que é o nosso verdadeiro trabalho? Passar pelas provas e expiações e voltar à realidade espiritual com menos problemas que nós tínhamos aqui. Então, a realidade, nós temos que entender que a nossa realidade é espiritual. Mas nós somos espíritos, encarnados, mas espíritos. E nós continuamos, nós espíritas, criando uma separação absurda entre as duas coisas. A vida espiritual e a vida material. Você não é espírito aqui encarnado? O que você está fazendo aqui? Estou construindo
a minha vida. Qual vida, Alexandre? Desde quando eu fui criado simples e ignorante, estou passando pelo processo de prova e expiação. Vivendo num planeta de prova e expiação, que é a minha condição moral e a maioria de quem está aqui no planeta. Maioria absoluta, inclusive. Claudinho, posso deixar de falar que o Eros está dando boa noite, que está na hora dele dormir, mas ele estava até agora mandando boa noite para mim, para você e para o tio Alexandre. Boa noite. Zília, manda um beijo para ele. Então, o que nós precisamos sempre entender é nesse sentido. Por que tanta preocupação, como nós dissemos, são 20 questões em relação à prevenção do suicídio? Porque se só importasse a nossa vida na realidade espiritual fora da matéria, os espíritos e Kardec não teriam tido essa preocupação de que nós não tirássemos a nossa existência material. Por quê? Por que então eles têm tanta preocupação com isso? Por que essa preocupação com a nossa realidade espiritual, com a nossa realidade material? Porque nós somos espíritos, gente. Nós espíritas, ainda queremos ou nos equivocamos em separar vida espiritual de vida material. Se só tiver vida material, deixa eu só dar uma triste notícia para vocês, vai, para acabar com a quarta-feira de todo mundo. Se eu tiver só vida material e não tiver espiritual, tô morto. Tá no caixãozinho, ou tá lá na vaguinha da churrasqueira queimando. Por quê? Que a minha essência é o espírito. Estou encarnado porque tenho o espírito habitando, usando esse corpinho ruim. Então estamos vivendo a realidade espiritual o tempo inteiro, só que encarnados. Então qual que é o nosso objetivo? Qual que é a primeira preocupação? Com essa vida. Por isso que ele fala, quando eu tomo essa atitude, muitas vezes eu estou me tirando a oportunidade de resolver, de resgatar e de arrumar aqui. É isso que ele vem nos falar nesse parágrafo. Então a nossa preocupação é qual? De eu voltar. Por que nós estamos encarnados, gente? Isso é a primeira coisa que nós precisamos sempre, toda semana nós precisamos repetir isso para nós mesmos. Né? Por que nós estamos encarnados? Qual o objetivo da encarnação? Vocês já pararam para pensar? Para criar filho e neto? Ah, dançou, não é. Para ganhar dinheiro? Dançou, não é. Para ser espírita? Nossa, dançou, errou longe. Por que nós estamos encarnados? Qual o objetivo da encarnação? Por que o presente da encarnação? Para que eu melhore moralmente. Para que eu volte para a realidade espiritual melhor que quando eu cheguei aqui. Que eu consiga voltar para a realidade espiritual, na hora do meu desencarne, diminuindo os equívocos que eu vou provavelmente ter que voltar. As provas que vou ter que passar novamente. Agora, o que ele fala para nós em relação ao suicídio? A Cláudia falou isso logo no começo e a Ana repetiu. Quando eu cometo suicídio, achando que eu estou me livrando de um problema, eu estou criando mais um. Que pode ter os seus atenuantes ou agravantes, mas, como eles nos dizem, lá no comecinho, o que assim procede não faz bem. Porque você transgrediu uma lei divina. É nesse sentido que ele está nos falando. Deixa eu só ver se tem alguns comentários e aí nós vamos no 950. O Edmilson está falando, querem saber o que passa os suicidas, ler Memória do Suicídio. Eu não indico o Edmilson, porque é a primeira vez que eu li esse livro dá até medo. A Márcia está falando que foi um divisor de águas esse livro. O Largado está falando, estamos aqui para evoluirmos. Simplesmente, exatamente. Largado, nós estamos aqui para melhorar moralmente. Esse é o objetivo da encarnação. Largado. A Tânia está falando, estamos encarnados para progredir. Então, mas é isso, né? Tânia, o Largado, é exatamente essa situação. Então nós estamos aqui para quê? Então se nós entendemos isso de verdade, jamais nós pensaremos nessa atitude. Por quê? Porque é o que ele falou aqui e a Cláudia e a Ana comentaram. Eu vou agravar, eu vou voltar para a realidade espiritual com mais um débito.
de novo, como ele fala lá no começo, com atenuante, com agravante, como Edmilson falou aquela hora, o espírita sabe está cometendo suicídio, isso é um agravante. Outro cometeu para não fazer as pessoas quererem passar vergonha, talvez seja um atenuante, se for de verdade, né? Porque aí o pai sabe a minha essência. Não adianta eu falar e deixar uma carta desse tamanho falando assim, estou começando suicídio, porque jamais poderia suportar ver a minha amada, meus filhos queridinhos passarem por essa situação e tal. E na verdade o cara está fazendo isso porque o cara não aguenta o pau, né? Então, quando for de verdade, por isso que ele fala, mas como pensa que está fazendo bem e for de coração, isso talvez vá servir como atenuante. Que nós não deveríamos nos preocupar. Porque se eles estão nos dizendo em duas situações aqui, nos 2 parágrafos, que quem resolve a parada é o tal do Deus, quem somos nós na fila do pão para querer julgar? E a Cláudia tem atenuante, a Ana tem agravante, tal fulano, aquele lá é só agravante. E nós fazemos isso diariamente. Quando julgamos qualquer outra pessoa, qualquer outra ação. Mas é tudo, você está nessa lista? Não, Deus me livre, então não se preocupa com o erro dele, se você não vai ajudar, para de criar problema. Mas é tudo vagabundo, você está nessa lista? Imagina, sou quase um santo. Então não se preocupe com o vagabundo. Ele vai responder pelas ações dele. A não ser que você queira tomar o lugar dele, participar junto. Vamos aí, parça. Mas se você não vai fazer isso, não atrapalhe. Vamos lá? 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura, que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se, retarda sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir que lhe seja permitido voltar, para concluir a vida a que pôs termo, sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Eu só vou fazer uma pergunta para a gente conversar. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Eu vou só fazer o 950 para a gente lembrar disso que eu falei em relação à vida espiritual. Se nós imaginarmos, se nós acreditarmos nessa balela, qual a verdadeira vida espiritual, eu me mato porque lá do outro lado é melhor. Né? Do lado de lá é melhor, não sei. Né? Mas a pergunta de Kardec é essa. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? E aí, só o primeiro eu vou responder o que eles falaram aqui, e aí a gente comenta. Outra loucura. E aí ele discorre dando umas cacetadas pesadas na quarta-feira. Vamos lá, Cláudia. Porque muitas vezes a pessoa se suicida, sei lá, diante de um desespero, o motivo que for, achando que ele vai chegar a uma vida melhor, porque a gente escuta muito isso. Geralmente, quando a pessoa desencarna, a gente escuta, nossa, agora ele está no reino de Deus. Então, eu acho que aquilo fica tão ali que ele está num desespero, ele fala, bom, se eu me matar, eu vou para o reino de Deus, me livro do problema aqui. Se ele não tem um estudo, um entendimento do que pode acontecer depois. Quer dizer, ele vai para um mundo melhor? Ele não vai nem para o melhor nem para o pior, simplesmente ele vai ter que concluir o que ele tinha para concluir nessa vida. E mais o agravante do suicídio de novo, como eu já disse na anterior. Porque a gente escuta muito isso, né? Como aquele caso que a gente escuta, descansou em paz, agora vai descansar. A gente só descansa depois da morte. Aquilo fica tão na cabeça que quando você fala que a gente continua trabalhando, a pessoa não acredita, né? Tem um quadrinho que eu vou pôr amanhã no grupo. Minha cara quando falam, ai que bom, agora ele descansou. Eu vou colocar amanhã. Me falaram isso, gente, uma criança, eu ia tirar licença para fazer uma cirurgia no braço, ele falou, professor, eu acho que você só vai descansar depois da sua morte. Falei, fica quieto, menino, eu presto isso aí para um centro cirúrgico.
Então isso já é colocado na cabeça da criança, porque ele escuta, né, o adulto falando muitas vezes. E aí quando descobre, né, a gente estuda e descobre que nem quando a gente dorme a gente descansa. O espírito não tem essa necessidade, assusta, né? Mas olha, não que eu tivesse com medo, mas se eu ouvir um negócio desse aí... Eu acho que esse lado aí que a Cláudia falou, de algumas denominações religiosas serem totalmente extremas a isso, né? Extremas. Vamos pôr os suicidas, né? Os homens bombas, por exemplo, que vai lá em missão, para ele é uma missão aquilo. Ele tá achando que ele vai para o paraíso ainda com 7 virgens, não sei. Também vou falar para você, gente, agora eu já esse comentário uma vez eu já falei isso. Gente, para morrer e ir para o paraíso com 7 virgens também não vai poder fazer nada lá, vai ver o que então, não adianta ficar com 7 virgens também. Perdido tempo, né? Talvez para ele no paraíso dele possa, ué. Mas paraíso com 7 virgens, ficar lambe coelho, como que é? Olha coelho, lambe com a testa. O paraíso dele às vezes é privado, só... Não, se é virgem, vai continuar virgem. Ela foi virgem, não precisa continuar. Não, o paraíso é 7 virgens. Não, chega lá, vai continuar virgem, com a eternidade. Se foi com essa intenção, rodou. A decepção é pior do que nós espíritos. Então, muitas religiões repassam isso, né? Você vai dar a sua vida para Deus, porque você vai entrar no paraíso. Gente, e como que você vai julgar uma pessoa que nasceu desse jeito, aprendeu e não teve oportunidade de tentar desvendar, não pôde nem perguntar o porquê, porque não se pode. Então tem várias situações, a que a Cláudia falou agora é uma. Essa que ela falou mais amena, assim, né, dentro da nossa sociedade, mas tem outras, como eu disse, o homem-bomba vai feliz da vida, acredito eu, porque ele se acha o escolhido para fazer aquilo, né? Esse acredito que Deus olha com esse é o tal do atenuante. Com muita piedade, porque assim, olha, meu filho, lógico, você não poderia ir contra uma lei divina, mas esse foi realmente não para mostrar, não para... Ele foi achando o escolhido não, de Deus. É o que eu acredito, é a minha crença. Na crença. Esse é o atenuante. O Luiz está falando que são 72 virgens, não são 7. Ah, desculpa, eu não sabia. Olha, Luiz, deixa eu contar o que eu preciso, só para não perder meu tempo, só não perder a piada, né? Aonde que arrumou 72 virgens? Só se pegou recém-nascido, gente. Hoje em dia, não vai arrumar 72 mais. Luiz, tem que evitar certos comentários aqui quando ele não tem... A 7 eu já estava achando que era, mas 72. Já estava achando... Moça, 7 contra de mentiroso, mas 72. 7 achava que estava com todo mundo com 10 anos, né? Não, 7 é contra de mentiroso, 10 anos, é mais fácil. 9 anos, né? É mais fácil. Agora 72. 72 não vai achar. Mas no país do homem-bomba deve ter. Não tem. Deixa eu só pegar, tem dois comentários que se encaixam e a gente vai falar sobre isso, por isso que eu nem comentei muito, viu, Edmilson? E a Andréia repetiu. Embaixo. Vida melhor ou achar que vai encontrar algum ente querido que já foi. A Andréia também comentou a mesma coisa. Luiz, desculpa. Mas aí, isso nós vamos ainda tratar desse assunto, mas cabe exatamente essa percepção. Por isso que ele fala aqui, encaixa nessas duas, né? Que loucura, né? E ele complementa, e aí cabe perfeitamente no comentário da Andréia e do Edmilson, que faço bem mais certo será de lá de chegar, pois matando-se retarda sua entrada no mundo melhor. Mas essa é a mesma coisa, gente, que nós precisamos tomar muito cuidado, né? Quando chega uma mãe num atendimento fraterno, quando chega uma mãe desesperada porque passou por essa situação, temos algumas aí que podem, inclusive, falar com mais propriedade, é de que muitos espíritas têm o péssimo hábito, antes de acolher, de falar assim, mas se você está pensando em se matar, você não vai encontrar seu filho não, hein? Pronto, nunca mais volta dentro do centro espírita. Falaram para ela que aqui você vai encontrar consolo, você vai ser acolhida, que você vai ter um entendimento, que você vai... E de cara, você dá com os 2 pés no peito de alguém que está pensando numa situação dessa,
Porque, como nós falamos lá atrás, gente, o desequilíbrio é muito grande. O desespero é muito grande. E o que eu imagino? Como a Cláudia, acho que a Ana comentou agora há pouquinho, nós precisamos lembrar. Tem algumas religiões, ou a Cláudia depois falou, e a Ana depois confirmou aqui em relação a isso, de que, quando eu morrer, nós vamos encontrar todo mundo. Nem que se for para ficar dormindo, esperando o julgamento, ou nós vamos para o céu, enfim. Então tem isso muito no subconsciente de que já morreu, então se eu morrer eu também vou encontrar. Para nós, na doutrina espírita, sabemos que não é assim, mas que também não temos certeza do que é ou não é. Você sabe qual é o padrão meu, Alexandre? Ou o padrão do meu filho que desencarnou? Será que ele está tão melhor que eu? Será que eu estou tão melhor que ele? Não sei, gente. São tudo suposições, nós não temos essas informações. A orientação em relação a essa 950, em relação a que loucura, para que a gente não cometa esse ato, porque nós precisamos, vou repetir, nós precisamos da existência no corpo físico, encarnado hoje num planeta de provas e expiações, para que nós melhoremos moralmente. A Tânia comentou lá em cima, o Largado comentou, esse é o objetivo da encarnação. E vocês viram que eu sou bonzinho, que eu nem coloquei que assim, a encarnação é para a gente aprender a amar. Se nós conseguimos só melhorar moralmente, nós já demos um passão. Então, o mais importante em relação a isso, e eles vão falar disso, as 20 questões, e os espíritos vão o tempo todo, embora muito mais consoladora a visão da doutrina espírita do que várias outras religiões, mas o tempo todo eles vão responder o que eles responderam nessas duas. Lá no comecinho, o que assim procede não faz bem, infringir uma lei divina. Depois lá embaixo, o que pensar desse que se matou para chegar mais rápido numa situação melhor, ou para viver no paraíso? Que loucura! Então, ao mesmo tempo que eles consolam, que a doutrina consola, que os espíritos nos esclarecem que eu não vou para o inferno eterno, de que eu não vou precisar ser enterrado para baixo, de que eu não mereço, que eu não sou mais cristão, e todas essas balelas, essas bobagens, como se o pai não se preocupasse com o filho que está tão desnorteado que tomou uma atitude dessa, provavelmente o pai deve colocar embaixo do braço. Não, mas Alexandre, mas tem o Edmilson e a Márcia acabaram de lembrar do Memória do Suicídio e tal, só sobre o olhar de Maria. Será que ela está melhor que nós ou não? Será que o suicida está mais amparado em termos de amor do que alguns outros ou não? Por Maria? Então nós precisamos tirar, desde quando nós começamos esse assunto, nós precisamos primeiro tirar esse preconceito que nós trazemos das outras religiões em relação ao suicídio, mas não esquecer de que todas as questões que nós estamos estudando e vamos estudar, os espíritos vêm nos dizer que nós cometemos um equívoco. Os espíritos vêm nos dizer que nós cometemos uma falta. Os espíritos vêm nos dizer que ele vai ser acolhido, que ele tem atenuante, que ele precisa entender, que ele tem oportunidade, mas o tempo todo ele também nos diz que foi um ato que vai ter que ser reparado. De que forma? Não sabemos. Se nós nos preocupássemos como é que nós vamos reparar os nossos erros e defeitos, nós já estaríamos bem demais da conta. Eu fico imaginando que quem julga o outro deve estar bem pra caramba. Porque se eu estou me preocupando se a Cláudia está fazendo certo, é que eu devo estar fazendo tudo certo. Se eu estou preocupado que o outro é desonesto, eu devo ser honestidade em forma de gente. Ah, Alexandre, mas tem um monte de situação. Fica quieto, não é problema seu. Cuide da sua vidinha, que está difícil da gente cuidar, de melhorar moralmente. O objetivo é esse. Então, as duas questões, eles vêm nos dizer exatamente isso. Tem todo o consolo, tem o atenuante. Na primeira ele fala que se ele realmente fez isso por amor, que Deus vai entender. Na segunda ele fala que é uma loucura, mas que você vai ter outra oportunidade. O que a doutrina espírita tem de consolador em relação a isso é de que, independente do tamanho da bobagem que eu fiz, é de que eu vou ter quantas oportunidades forem necessárias para eu reparar
essa bobagem, bobagemzinha ou bobajona. Quantas forem necessárias. Através do suicídio, através de um homicídio, através do suicídio indireto, através de qualquer ação, eu vou ter a oportunidade de recomeçar. Nisso, a doutrina, para mim, é a única que me apresenta um consolo, de que me apresenta um pai que se preocupa com o filho. Vou repetir, tenho falado isso constantemente, porque as palestras têm caminhado para isso, os estudos para isso. Não vim para os sãos, vim para os doentes. Se ele falou isso, quem comete um ato desse está doente. Eu brinquei aquela hora que a gente começou aqui a conversar sobre isso. Nunca vi ninguém acordar domingo de manhã, sol, música, tomar um belo café da manhã e falar: nossa, minha vida está tão boa, acho que eu vou me matar. Estou totalmente equilibrada, minha vida está um céu de brigadeiro, tá tudo tranquilo. Então agora acho que eu vou me matar, porque assim já curti o que eu tinha. Sim, antes que eu comece alguma bobagem, eu vou me matar. Não, eu preciso estar em desequilíbrio, eu preciso estar sofrendo. Eu preciso estar insatisfeito, eu preciso estar com medo, eu preciso estar com um monte de coisas que nós adoramos tentar adivinhar, julgar e colocar rótulo. E é isso que a doutrina nos orienta a fazer exatamente o caminho inverso. Exatamente o caminho inverso. Só ver se tem mais alguns comentários e aí nós vamos encerrar hoje no horário. A Márcia está falando, mas essa ideia das melhorias que morreu acabou é um bom senso comum na maioria das religiões. Sim. A Sandra, é isso que eu tinha visto lá em cima, eu não tinha lido ainda, Sandra, desculpa. Vocês já viram alguma pessoa que pensa em suicídio começarem a doar os bens materiais que possuem? É uma pergunta. Tipo, dono da casa, o carro, será que o apego à matéria é maior do que o da carne? Sandra, eu acho, isso não dá pra gente entender, né? Porque se nós formos pensar que lá na primeira, para você tomar isso, eu estou preocupado com alguém, de repente eu me desfaço, eu tento deixar mais ou menos organizado, mas é isso que eu falo, eu acho que para a pessoa tomar uma atitude dessa, por mais que a gente queira entender ou justificar, todos os relatos são de que os espíritos que tomaram essa decisão, que voltaram à realidade espiritual pela via do suicídio, sempre foi num momento de desespero, sempre foi num momento de muita aflição, de muita tristeza, de muita angústia, né? E vou repetir, que não tem como, de muito desequilíbrio espiritual, moral, mental, enfim. Então, e aí vou responder de novo da Márcia, que a Ana falou, e a gente estava falando disso. E como é que a gente pode ajudar? Acolhendo. Principalmente acolhendo antes de julgar. É que nós somos muito melhores julgadores do que ouvidores, né? Então nós sempre achamos que o outro é frescura. A Tânia estava falando, só quem teve depressão sabe o quão sério é, e muita gente fala que é frescura, fala que não consegue entender o porquê, que aquilo, enfim. E a gente tem relatos, convivi com a minha mãe com depressão profunda durante anos e tinha certeza que não era frescura, né? E como todos os outros. O Edmilson falou, principalmente sabemos que podemos estar num estado de vibração diferente e não ver ninguém. Exato, Edmilson, isso quando toma atitude, né? O Acácio está falando, o Alexandre me falou isso quando homenagem a Chico no Congresso. A atitude de cada um, o problema dele. Tá certo ou não, não cabe a nós. As Chicas, homenagens, ponto. É muito disso, Acácio. Claro que uma homenagem é muito menor. O problema que nós estamos falando é em relação a eu tomar essa atitude, né? E por isso que até agora, todas essas questões, e toda semana a gente tem falado muito disso. E eu comecei, quando a gente começou esse estudo desse item, eu lembro que a primeira quarta-feira que nós falamos, eu falei muito disso. Eu acho que o primeiro grande passo nosso, a nossa tentativa, é de tentar olhar o suicídio com olhos diferentes do que a maioria de nós, posso falar por mim, via.
ou como uma covardia. Eu lembro que eu fiz esse comentário e eu dei esse exemplo para vocês. Alguém comentou, falou, teve tal pessoa que tentou 3 vezes, e eu dei exemplo de uma pessoa que tentou 5, e na 5ª dançou, né? Porque a gente sabe, ou imagina, sabe é uma pretensão, mas a gente imagina que ela tinha programado para novamente ser salva antes de conseguir executar o ato, mas nós não sabemos, né? Nós não sabemos. E aí a pretensão é muito grande, que eu já vi algumas pessoas, alguns amigos espíritas que conheciam a pessoa, falaram, nossa, deve estar numa situação muito complicada. Imagino que sim, mas não sei. O que eu sei é que eu tento firmar o pé para que a hora que eu desencarnar não esteja pior do que ela, ou pior do que eu cheguei aqui. Eu acho que esse é o grande objetivo. Eu falo isso toda semana aqui no estudo, no Evangelho no Lar, de que nós precisamos entender que todas essas lições são para nós, né? Porque ainda nós temos essa pretensão de achar que mas isso aconteceu só lá na casa da Cláudia, na minha nunca vai acontecer. E nós sabemos perfeitamente que não funciona assim. Eu vou encerrar a fala com a do Wagner, olhar o suicídio com os olhos de compaixão, porque é isso que o suicida precisa de nós. Como é que ele vai acertar as contas com o pai, com a espiritualidade, com a próxima oportunidade que ele vai ter? Não nos cabe. O que nos cabe é o que o Wagner falou, é enxergar esse espírito, enxergar esse irmão com compaixão, porque está desperdiçando uma grande oportunidade, que era da existência, para conseguir cumprir tudo isso que nós falamos aqui. Tá bom? Ana, Cláudia, mais algum comentário para a gente encerrar, para a gente conseguir acabar no horário? Não. A Márcia está falando, muito bom ouvir isso, para podermos ajudar ao próximo com palavras de acalantos e poder abraçar essas pessoas com muito carinho. É isso, Márcia, esse é o caminho. O Edmilson fez uma lembrança ótima, Edmilson. Só não esquecermos que todos nós somos suicidas inconscientes, desencarnados, devendo. Perfeito, Edmilson. Em todos os sentidos, Edmilson. Tá bom? Então, um pouquinho de para mim. Ana, você faz a oração para a gente encerrar. Gente, então amanhã eu já vou dar os avisos já antes da Ana fazer a oração e a gente encerrar. Não é Claudinho hoje? Eu já fez, né? Você chegou atrasado aí. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. 7 horas. Gente, amanhã às 7 nós temos Evangelho no Lar. E à noite. Por um pouquinho de água para você. E à noite, como nós falamos, nós não temos transmissão na página Amigos do Bem, mas estaremos compartilhando do Centro Espírita de Pinda, eu não lembro o nome agora, mas a gente vai divulgar na página e vamos compartilhar a transmissão, e o tema é a influência do Espiritismo no mundo. Tá bom? Eu queria primeiro dizer que eu estou muito feliz com a volta da Cláudia. Faz muita falta aqui com a gente. Agradecer a Deus as orações, que passou pelo Covid também, graças a Deus está tudo em paz. Ela, a família dela, a mãe dela que a gente ama tanto, que já é uma pessoa de idade. A Cláudia é uma pessoa que cuida da família assim, amorosamente, e só ela cuida da família, então teve uma proteção divina muito grande, de nem os avós, nem o avô, nem o pai, nem a mãe ter pego, graças a Deus. E fica aqui minha gratidão de ver você aqui, porque meu coração fica alegre, feliz, porque faz muita falta. Às vezes não tá faltando meu braço aqui, sem a Cláudia falta um braço direito, um braço esquerdo, não sei. Gente, eu tenho que agradecer a Ana, porque ela me deu um puxão de orelha no sábado à tarde, porque como eu não tinha nada, era só uma dor de garganta, eu tava com faringite. Ela falou, vai fazer o teste. No domingo eu ia descer na minha mãe, como sempre faço, vou lá almoçar, não podia. Foi até meia grossa, inclusive. Ela falou, vai, porque... Não, eu só tinha a agradecer. Na hora me deu um nervoso, né, assim, não de ter que ir, mas depois que eu fiquei sabendo o resultado, e agradecer a Deus por ter descoberto antes de ter ido lá, né? Porque várias vezes um puxão de orelha na hora certa faz a diferença, né? Mas a espiritualidade age a favor. Eu fui até meia chata, meia grossa, meia... enfim, mas... Não foi preciso. Mas a minha gratidão é muito grande por estar tudo bem nesse sentido, quanto
minha gratidão é grande e os meus sentimentos para as pessoas que perderam também são muito grandes, né? A gente não quer isso para ninguém nessa situação. Então, eu acho que se a gente está falando em suicídio, eu peço então que a gente, nessa oração final desse estudo tão específico, nesse assunto tão dolorido, para quem teve um ente querido que aconteceu, para quem se suicidou, e às vezes a gente não sabe, a espiritualidade amiga pode estar trazendo amigos suicidas aqui para ouvir e entender os desencarnados, quem somos nós, mas a nossa vibração e a vibração do mundo espiritual é muito grande quando a gente fala com amor e verdade. Então eu peço a todos que vibrem nessa oração pelos nossos irmãos suicidas, né? Pedindo a Deus, vamos imaginar Jesus na nossa mente e com Ele chegamos até a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade do estudo. Também a nossa mãezinha Maria, que toma conta de nossos irmãos suicidas. Gratidão, Mãe, por tanto amor, nós encarnados e desencarnados, por esses irmãos que cometeram este ato, e esse amor tão puro recupera, fecha a ferida, recupera o equilíbrio mental, espiritual, emocional desses irmãozinhos nossos desencarnados. Que a nossa vibração de amor vá até esses lugares e que dê um bálsamo de paz e de alívio aos seus corações, uma luz. Que seja dado a eles um pouquinho de água com o nosso amor ali dentro, fluidificada, junto do amor de Jesus e da nossa Mãe Santíssima. Com essa vibração de amor dos nossos amigos que estão assistindo esse estudo, que chega até nós e da espiritualidade amiga, nós agradecemos imensamente o estudo de hoje e que a espiritualidade que esteve conosco vá até o socorro desses nossos irmãos e o socorro dos nossos irmãos que estão pensando nisso, mostrando o lado bom, o lado de amor. Pensando, mostra, Senhor, a essas pessoas que estão com esse sentimento tão forte dentro de si, para que a gente consiga resgatar mais vidas. Gratidão, Deus, por mais uma oportunidade. Jesus, por estar conosco. Mãezinha querida, gratidão também por estar presente. A espiritualidade amiga, que nos ajuda, nos auxilia, que leva com o auxílio de Deus, de Jesus, a permissão de Deus, o auxílio de Jesus e da nossa Mãe, esse alívio aos nossos irmãos. Nossa imensa gratidão por esta noite. Que assim seja. Que seja. Então, vamos chegar lá agora.